versículos de 1 ao 7. Diz assim o texto sagrado, acompanha a leitura. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Até aí. Curve a sua fronte e vamos orar. Deus, nós pedimos que o Senhor nesse momento possa nos abençoar através da leitura simples da Escritura, mas também da palavra exposta, da pregação. Derrama o fogo do altar sobre nós, tira a venda dos nossos olhos, a dureza do nosso coração, e capacita-nos, ó Pai, a entender, compreender o que Teu Espírito Santo quer falar, a forma que Ele quer se pronunciar a nós nessa noite. Fala conosco, derrama o fogo do altar sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. As glórias do Filho de Deus. As glórias do Filho de Deus. Meus queridos, Jesus visita o tanque de Betesda. Nesse contexto aqui, nós conhecemos essa história, você já deve ter lido e ouvido sobre essa história algumas vezes. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade, uma espécie de um hospital municipal, e era conhecido como a Casa da Misericórdia. Ali naquele tanque abrigavam-se uma multidão de pacientes, sem perspectiva de cura, sem perspectiva de uma possibilidade de restauração. E o texto aqui ele é bastante chocante, irmãos, porque neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, gente com toda espécie de enfermidade, gente com toda espécie de doença, gente com toda espécie de anomalia. Estavam ali cegos, estavam ali surdos, estavam ali mudos, estavam ali mancos, estavam ali paralíticos, estavam ali gente com todo tipo de enfermidade que você possa imaginar. E essa multidão, ela era alimentada pela crença e pela esperança de que um anjo desceria ali em algum momento para agitar aquelas águas ali do tanque. E o primeiro que se lançava dentro da água, o primeiro que se lançava naquele tanque era curado, tinha esse privilégio de ter a sua enfermidade sanada. E Jesus então entra naquele lugar e ele começa a caminhar no meio da multidão. E ali no meio da multidão ele distingue um homem, um paralítico, um doente entrevado na sua cama já por alguns anos. E a palavra grega aqui para descrever paralítico significa literalmente uma pessoa ressecada, paralisada, seca. Aparentemente o homem curado por Jesus era um desses ressecados, era um desses homens que estavam vivendo dentro desse contexto de paralisia completa. E destacamos aqui alguns pontos importantes, irmãos, acerca desse milagre do nosso Senhor Jesus Cristo na vida desse homem. Em primeiro lugar, o divino conhecido de Jesus. Em primeiro lugar, o divino conhecimento de Jesus aqui manifestado nesse contexto dessa cura. Jesus, vendo esse moço deitado, sabendo que ele vivia assim, havia já muito tempo, ele vai até aquele moço e faz uma pergunta aparentemente boba, idiota, né?
Ele pergunta para o moço: olha, queres ser curado? O cara está lá nessa expectativa, já tem 38 anos, exatamente esperando um anjo ir ali para mexer as águas. Jesus, meu irmão, ele vai exatamente naquela pessoa, ele distingue esse enfermo no meio de uma multidão de outros enfermos, ele distingue esse paralítico no meio de outras enfermidades. Aquele homem, irmãos, é a maquete, é o arquétipo, é o paradigma de alguém que está vivendo no extremo desespero, ou na extrema desesperança. E ele já não tinha mais sonhos, já não tinha mais anelos, já não tinha mais perspectivas. O cara está lá, 38 anos, numa cama, entrevado, esperando alguém para poder colocá-lo dentro do tanque. Não havia mais expectativas. Sua causa estava totalmente perdida. E não foi ele quem viu Jesus. Foi Jesus quem viu esse homem. Foi Jesus que se sensibilizou com esse homem. Jesus viu. E Jesus viu também o seu passado, Jesus viu a sua condição, Jesus viu o seu futuro, viu a causa da sua tragédia, que era o pecado, da sua juventude, viu que ele estava colhendo o que havia plantado, viu a triste história do pecado desse homem. Por que eu digo isso? Porque no verso 14 Jesus fala disso, e diz o texto lá no verso 14, olha, mais tarde Jesus encontrou esse homem no templo e lhe disse: olha que já está curado. E aí ele fala para o moço: olha, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então aquela enfermidade possivelmente era consequência de um pecado da vida desse moço. E aquele homem não estava ali apenas preso à sua cama, mas também estava preso ao seu passado, à sua história antiga, preso às suas memórias, que possivelmente eram amargas, preso à sua própria culpa. Jesus olhou para esse homem, Jesus se dirigiu a esse homem, assim como Jesus olhou para aquela mulher, a samaritana. Vocês lembram? Jesus está caminhando da Judéia para Galiléia, e de repente normalmente os judeus fazem uma volta, porque entre Judéia e Galiléia existe Samaria, e como há uma inimizade entre esses dois povos, os judeus então faz uma volta para não ter nenhum contato. Mas Jesus faz questão de passar dentro do território dos samaritanos, porque ele tem um encontro marcado ali com uma pessoa que nem sabia que tinha, porque ele viu uma pessoa que nem sabia que ia se encontrar com ele, e ele se assenta num poço, e ele aguarda, e logo em seguida chega uma mulher, a samaritana conhecida, e ela vai tirar água do poço. Jesus pede para essa mulher um pouco d'água. Olha, me dá dessa água que você está bebendo. Agora, se você me der dessa água que você vai beber, eu vou te dar de uma água que você vai beber e nunca mais você vai sentir sede. Porque Jesus sabe que existe um oco, um vazio existencial no coração, no interior dessa mulher, que precisa ser suprido. Essa mulher olhou para Jesus e falou: mas o senhor é maior do que aquele que construiu o poço? Jesus estava falando de um outro tipo de água. Falou: olha, antes de eu te dar essa água, vai lá e chama seu marido. E essa mulher olhou para ele e falou: senhor não tem marido? Você falou a verdade, de fato você não tem, porque já tiveram 5 na sua cama, esse que está lá agora não é seu. Ah, vejo que tu és profeta, Senhor. E aí Jesus vai dar essa instrução, porque Jesus olha para essa mulher, Jesus vê essa mulher, vê a carência dela, vê a necessidade dela, vê o oco vazio existencial no coração dela, e vê que essa mulher precisa conhecê-lo, beber da água da vida. E essa mulher então se rende aos pés do Senhor Jesus, e sai para a sua cidade. E através da obra que é realizada ali no coração dessa mulher, uma cidade inteira se rende aos pés de Jesus, porque ela chega lá gritando, falando: encontrei o Messias, encontrei o Messias. E todos vão para também conhecê-lo. Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore, ansioso por encontrá-lo, possivelmente já conhecendo a sua fama. Zaqueu, um pequenino judeu, mas que já havia ouvido falar de milagres, ouvido falar de ensinos, de prodígios realizados pelo Senhor, e por não ter altura, subiu numa árvore para poder enxergar Jesus que estava passando. Jesus olhou para Zaqueu e falou: te vi, Zaqueu,
desce daí dessa árvore, porque hoje eu vou cear na sua casa. Olha só que privilégio, meu querido. Havia uma sensibilidade do nosso Senhor Jesus Cristo também em olhar para um homem que era um homem tido como um criminoso diante dos judeus, porque era um cobrador de impostos, porque roubava dos outros. Jesus falou: vou comer na sua casa, vou cear na sua casa. Ele entrou lá. Chegou um determinado momento, Zaqueu falou: olha, Senhor, hoje eu vou pegar todas as pessoas que eu defraudei, e eu vou restituir 4 vezes mais, e vou pegar metade do que tenho, eu vou dar aos pobres. Jesus olhou para Zaqueu e falou: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. Jesus viu o jovem rico, irmãos, que tinha alimentado a sua expectativa e a sua vida toda na sua riqueza, mas que tinha um anseio por salvação. Senhor, o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Você conhece a lei? Conheço. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, se prolongarão os teus dias, só a teu Deus adorarás, só ele prestará. Eu conheço, isso aí desde pequeno eu conheço. Jesus olhou para o jovem rico e disse: olha, você está muito próximo de alcançar a vida eterna, falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. E aquele moço parece que fez um balanço do que tinha, da fortuna e da entrega dessa fortuna, e preferiu a sua fortuna do que aquele tesouro que ele ia receber se fosse para o céu, se herdasse a vida eterna. Jesus viu as atitudes dos fariseus, hipócritas, homens cegos, que não sabiam fazer distinção e não conseguiam perceber que quem estava diante deles é exatamente aquele que eles esperavam tanto, anelavam tanto, o Messias prometido. Jesus viu, irmãos, a hipocrisia, a falsidade do beijo de Judas, e fala para Judas: olha, vai, o que você tem que fazer, faça logo. Jesus também viu o arrependimento sincero do coração daquele ladrão na cruz do Calvário, quando aquele moço olha para a cruz do meio, não obstante a arrogância, mesmo diante da morte do outro que estava do outro lado, e aquele moço, repreendendo o outro, falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olhou para o moço e falou: em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu querido, Jesus também está vendo a sua vida, Jesus está vendo a sua inquietação, Jesus está vendo a sua necessidade, Jesus está ávido para agir no seu coração. Ele sabe qual é a sua enfermidade, Ele sabe qual é a sua doença, Ele sabe qual é a sua necessidade. Nada pode ficar oculto aos olhos do nosso Senhor. Caim tentou fugir de Deus, irmãos, e não conseguiu. Acã tentou esconder aquela capa, esconder o seu roubo de Deus, e não conseguiu, foi repreendido, foi disciplinado. Davi tentou esconder o seu adultério, não conseguiu. Vai lá no Salmo 139. A gente vai perceber as tentativas de fuga, as tentativas de se esconder. E ele tem que se render, ele tem que reconhecer que não há como escapar daquele que é todo poderoso, não há como fugir, não há como esconder daquele que sabe tudo, está em todos os lugares, que tem a ciência de todas as coisas, que tem o poder para fazer. Não há como se dispersar dele. Olha, se eu vou lá para o céu, o Senhor vai estar. Se eu vou para o inferno, lá para o Hades, lá para o Sheol, o Senhor está lá. Se eu tomo as asas da alvorada e me detendo dos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo. Eu era a substância ainda informe, o Senhor já sabia, e já havia contado todos os meus dias, cada um deles, sem nenhum deles haver ainda. A palavra nem saiu da minha boca, o Senhor já conhece todo, o Senhor sabe de tudo. Meu querido, não há como esconder de Deus. Não há como fugir daquele que pode tudo. Não há como esconder daquele que é todo poderoso, que é Senhor dos céus, que é Senhor da terra. Mas o Senhor estava vendo o coração daquele moço. Jesus viu aquele homem, Jesus viu aquele doente, Jesus viu aquele paralítico, e Jesus sabia que aquele homem estava enfermo, e aquele homem estava enfermo há 38 anos. Jesus conhecia a causa do sofrimento desse homem. Irmão, irmã, de igual forma Jesus conhece a sua dor, conhece a sua angústia,
conhece a sua luta, conhece a sua tristeza, conhece o vazio existencial oco no seu coração. Jesus conhece, Ele sabe da sua crise, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe daquilo que tem afligido o seu coração, daquilo que tem trazido tristeza, angústia, mágoa, dor. Jesus sabe de tudo, meu querido. Ele sabe de todas as coisas e Ele está vendo. Aliás, Ele está aqui hoje, Ele está olhando por você, passeando aqui no meio do candeeiro. E Ele passa tocando, Ele passa visitando, Ele passa fazendo milagre, fazendo a obra. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida, da sua história. Jesus vê todas as coisas. Jesus sabe. E há quanto tempo você está sofrendo. Jesus conhece a dor do seu abandono. E sabe você que entrou aqui hoje, que chora, que alguém virou as costas, alguém te abandonou, alguém te magoou, alguém te feriu. Quem sabe é seu cônjuge, quem sabe é um amigo fiel, a sua namorada, o seu namorado, não sei. Mas Jesus está de olho nesse contexto de dor por causa do abandono. Ele conhece a dor do desespero, da desesperança. Jesus conhece os sonhos frustrados, irmãos, aqueles que foram construídos e que no decorrer do tempo foram dissipados, caíram em uma derrocata, foram destruídos. Jesus conhece a virulência do pecado que assola a sua vida. Ele sabe da sua maldade, Ele sabe dos seus desvios, Ele conhece o peso da sua culpa, que é aquela culpa que esmaga a sua consciência, aquela culpa que traz constantemente acusações ininterruptas na sua mente, no seu coração, e você não consegue lidar com isso, administrar isso, e o inimigo aproveita exatamente, irmãos, dessa vulnerabilidade para dizer: você não vale nada, você não serve para nada, você é culpado de todas essas coisas, você vai para o inferno, porque é isso que você merece. E Jesus está dizendo para você nessa noite, meu querido, que você vale tudo. Você vale o sangue do Cordeiro que foi vertido no Calvário por sua causa, em amor a você, e você não pode abrir mão disso. O Senhor conhece, meu querido, a nossa necessidade, a nossa carência. Jesus sabe, meu irmão, o inimigo quer colocar culpa, mas o Senhor Jesus Cristo foi aquele que veio para trazer redenção, para trazer paz no coração. E esse texto, meu amado, mostra que o pecado é maligníssimo, porque esse homem está sofrendo por causa do pecado, esse homem está sem amigos, esse homem está sem ajuda, sem esperança. Os anos passaram e ele continua entregue à sua desventura, sem nenhum socorro. Esse é o preço do pecado, irmãos. O homem está colhendo os frutos malditos da sua semeadura insensata. Muitos hoje, irmãos, ainda se apegam ao pecado que Deus abomina, mas o pecado é uma fraude. O pecado é uma fraude. O pecado promete prazer, mas com toda certeza vai trazer desgosto, vai trazer desprezo, vai trazer destruição, vai trazer morte. O pecado promete liberdade, mas na verdade ele vai escravizar, ele vai arruinar a sua vida, ele vai te aguilhoar, ele vai te amarrar. O pecado aponta um caminho de vida, mas o seu fim não é o melhor, porque o seu fim é a morte, a destruição e a desgraça. Mas há um segundo aspecto aqui, irmãos, nesse texto. Em segundo lugar, a divina compaixão de Jesus é mostrada e apontada aqui. Jesus viu aquele homem com uma doença incurável, era uma causa perdida, e por isso Jesus foi ao encontro dele. Jesus o viu, Jesus tomou a iniciativa, e tomando a iniciativa, Jesus o abordou, e Jesus abriu para ele a porta da esperança, não é do Silvio Santos, a porta da esperança da vida, a porta da esperança da cura. Jesus abre a porta da esperança para a dor, para o drama que esse homem está vivendo. Talvez também você, querido, já não tenha mais força para clamar. Talvez você já não tenha mais força para fazer as suas súplicas, as suas orações. Talvez você já tenha desistido de esperar. Quem sabe esperar uma cura, esperar uma intervenção de Deus. Talvez você tenha encontrado incompreensões ao longo da sua caminhada. Talvez você luta sozinho para uma cura que não acontece. Mas Jesus se importa com você, e você precisa sair daqui nessa noite sabendo disso, meu querido. Jesus se
importa com você e Ele se compadece da sua vida. Talvez você pense que foi longe demais e agora já não tem mais alternativa, foi longe demais, já não tem mais saídas. Talvez você já tenha batido em todas as portas, esteja até cansado de promessas, cansado de esperar, cansado de expectar a benevolência de alguém ou de algo. Mas Jesus vê você, Ele sabe o que está acontecendo com você e Ele se importa com a sua vida. Olha só que coisa curiosa, irmãos. Esse moço, ele está plantado em uma cama 38 anos. 38 anos ali. Certamente ele já se tornou invisível dentro daquele contexto. Quantas pessoas não tinham ali? A Bíblia fala que muitos doentes, enfermos, padeciam necessidade, estavam ali também doentes. Mas ninguém se compadecia, ninguém demonstrava compaixão com aquele moço. E Jesus chega para ele e fala: queres ser curado? O que você quer? Quer ser curado? Jesus: eu quero. Jesus não estava falando do anjo que ia vir para balançar as águas. Jesus estava falando do poder que ele tinha para restaurá-lo. Mas ele vai explicar ao Senhor Jesus: olha, Senhor, eu quero ser curado, mas eu não tenho perna, eu não tenho movimento do corpo. E dentro desse contexto, até um cego é muito mais rápido que eu, porque ele tem perna. E quando alguém avisa que o anjo está vindo, ele vai sair em direção para o poço, cai lá e é curado. Eu não tem ninguém que me coloque. Meu querido, 38 anos. 38 anos, ninguém se apercebeu da dor, ninguém se compadeceu da dor, da paralisia, da enfermidade, ninguém amou aquele homem. Jesus entra naquele poço, ele vai diretamente na pessoa que precisa da intervenção de Deus, vai diretamente naquela pessoa que precisa do milagre. Sabe por quê, meu amado? Porque Jesus se sensibiliza com aqueles que ninguém se sensibiliza. Jesus ama aqueles que ninguém ama. Jesus se compadece por aqueles que ninguém se compadece. Jesus age na vida daqueles que ninguém quer agir, Fábio. Jesus ama aqueles que não são amados. Ele vai exatamente naquele lugar onde precisavam de uma intervenção, onde não havia possibilidade nem alternativa para intervenção, aquele lugar que precisava da ajuda de alguém. Jesus vai no homem que está agarrado numa cama, está preso numa cama há 38 anos. Sabe por quê? Porque Jesus o amou. Jesus se sensibiliza com estes que ninguém vê. Oh, divina misericórdia, irmãos. Jesus nos vê quando nós estamos prostrados, sozinhos. Jesus nos vê quando nós estamos enlutados. Jesus nos vê quando nós nos sentimos abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quando estamos quebrados, desanimados, conformados com o caos. Ele nos distingue no meio da multidão, porque Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com nós. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é o caminho para os pés que estão perdidos. Ele é a verdade para a mente inquieta. É a vida para os que estão mortos, é a luz para aqueles que andam em escuridão. É pão para aquele que tem fome, é água para aquele que tem sede, é paz para aquele que está atormentado. Ele vai curar sua alma que está aí enlutada, com dor tremenda, terrível, te amassando, te achatando. Ele que vai curar sua ferida, que cura a sua enfermidade. Meu amado irmão, irmã, quando os nossos recursos acabam, nós somos fortes candidatos ao milagre de Deus, amém? Quando os nossos recursos acabam, você é um forte candidato para que Deus faça uma intervenção milagrosa na sua vida, no seu corpo. João 5, 7, 8. Os recursos desse homem tinham esgotado. Respondeu-lhe o enfermo, dizendo para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: levanta, levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem estava só,
Aquele homem não tinha ninguém por ele. Aquele homem não tinha saúde, não tinha paz. A solidão era a marca da sua vida. Ele havia chegado ao fim da linha, no fundo do poço. Mas quando se viu desamparado, Jesus estendeu a mão. John Maxwell faz uma oportuna aplicação nesse texto. Ele diz o seguinte: esse incidente ilustra perfeitamente a soberana graça de Deus em ação. De todos os enfermos presentes no tanque de Betesda, no tanque da misericórdia, Jesus escolheu apenas o paralítico. Que graça inefável! Não havia nada nesse homem que o fizesse mais merecedor do que os outros. Ele jamais havia procurado Jesus, mas mesmo assim Jesus se aproxima dele. Jesus não escolheu porque previu que ele tinha fé no coração para ser curado. Ele jamais demonstrou acreditar que Jesus iria curá-lo. Ele nem sabia que Jesus iria curá-lo. A salvação acontece da mesma forma. Da mesma forma. Na multidão das pessoas mortas em seus delitos e pecados, Deus escolhe redimir. Não porque merecemos, nem porque previu haverem de crer, mas por causa da soberana graça de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vamos orar? Talvez você está precisando de uma cura nessa noite, de uma intervenção de Deus, eu não sei. Eu creio no Deus que faz milagre. Amém? Creio no Deus que faz milagre. Eu creio no Deus que age diante do impossível. Eu creio no Deus que toca na ferida e a ferida é estancada, é restaurada, é curada. Seja a ferida no corpo, seja a ferida na alma. Eu creio no Deus que pode todas as coisas, apesar da nossa incompetência, da nossa falta de condição. É o Deus que sabe que pode tudo. Ele está aqui. Jesus que viu o paralítico preso numa cama, é o Jesus que vê a sua dor nessa noite. É o mesmo que vê a sua luta. É o mesmo que vê a sua carência. É o mesmo que vê aquilo que tem trazido tanta tristeza para o seu coração. Aquele que vê e enxerga o seu luto. Que olha para a sua enfermidade, ou para a enfermidade daquele que está próximo de você, e é aquele que enfia a mão dentro do nosso coração, na nossa entranha, e fala: eu quero ser curado. Você precisa de uma intervenção de Deus nessa noite, meu amado, minha amada? Eu não sei qual é o problema, qual a intervenção. Talvez você está triste, entrou aqui abatido nessa noite, tristeza na alma, você não sabe por quê. Você precisa de Deus para tocar na sua alma,